E aí? Pronto? Eu nem vi seu dedo. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Com imensa alegria e gratidão. E retornando nesse ano 2016, estava um tempinho de férias aí. Mas a gente fica muito feliz, porque a gente sai e a gente sente a falta dos trabalhos, dos companheiros de trabalhos, todos como uma família para nós, né? Hoje o nosso irmão Maurício não pôde comparecer, teve uma consulta e infelizmente ele não pôde comparecer, mas está tudo bem com ele, graças a Deus. Então hoje um dia especial, eu acho que já foi passado aqui, né, Andressa? A agenda da semana já foi passada. E hoje, com o trabalho de curas, de cirurgias espirituais à distância, a gente fica assim, como posso dizer, com uma responsabilidade muito grande, porque esse trabalho, meus irmãos, é um trabalho que abrange uma equipe muito grande de ceareiros do plano espiritual, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a equipe médica espiritual do nosso Hospital Esperança, anexo da nossa casa. O hospital foi fundado pelo nosso querido irmão Eurípides de Barçanufo e grandes espíritos de escola que trabalham ajudando aqueles que precisam. Então, para dar início aos nossos trabalhos, sem mais delongas, eu vou pedir que nesse instante nós possamos, cada um, com o pensamento em Jesus, nos prepararmos, conectados com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigado, Senhor. Então, dando prosseguimento, nós vamos à leitura da mensagem de hoje, Corrigendas, né? Que a nossa irmã Heredi. Por favor, Heredi. Boa noite a todos. É muito bom sempre estar aqui na casa do Senhor. E obrigado por terem vindo. Então, hoje é um tema, o Corrigendas, que significa correção, lições, reprimendas. Assim, vamos tomar cuidado para não levar assim tão ao pé da letra as palavras, porque elas trazem significações assim um pouco simbólicas. Então, repetindo, corrigendas, que é o título, é a mesma coisa que correção, lições, reprimendas, poderia dizer castigo, punição, mas essas duas palavras eu gostaria de evitar, que são muito pesadas, não são tão usadas na doutrina espírita. Porque o Senhor corrige aos que ama e açoita a qualquer que receba por filho. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor do corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos, os filhos, no entanto, os que precisarem compreendê-lo, perceberão de mais perto o amor divino. A máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprimoramento.
O que diz aqui então, até então, que na vida, os que estão mais perto do Senhor, os que estão no caminho, que não esteja tão perto, eles sofrem corrigendas, ou seja, reprimendas. É como uma escola, que dentro da escola existem regras, existem normas, e elas devem ser obedecidas, assim como no município, num jogo de futebol, enfim, existem regras, enfim, que se não são obedecidas, alguma coisa acontece para que a pessoa aprenda aquela lição. Assim como o aluno que ele não presta atenção na aula, não estuda o que precisa, enfim, ele reprova de ano. E aí, quando se diz, é um castigo, será que Deus nos castiga? Será que podemos pensar como um castigo? Ou os pais, muitas vezes, quando a gente faz coisas que não devia, eles falaram que não era para fazer, e a gente faz, e aí vai para a cadeirinha do pensamento, vai ficar uma semana sem sair de casa, uma semana sem computador. Então, vamos entender esse contexto que eu estou trazendo, mais ou menos nesse sentido. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentando-no os açoites de experiências. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviços diários por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Acho que agora ficou mais fácil o entendimento, né? Que se a gente aceita, entende que estando trabalhando na seara do Senhor, respeitando os seus mandamentos, os seus ensinamentos, nós vamos vencer as primeiras provas. E aí podemos também ter a melhoria de nós mesmos. E assim é a vida. Como é o processo? Ele traz aqui umas frases que é o processo do desenvolvimento da vida. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme. A árvore sonha. O irracional atende aos impulsos. Então, aqui ele está se relacionando que o mineral dorme. Então, a vida começa no mineral, passa para o vegetal, aí para o animal. O homem selvagem obedece aos impulsos. A infância brinca. A juventude idealiza. O espírito consciente esforça-se à luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Então, o nosso caminho evolutivo é nesse sentido. Nós vamos evoluindo primeiro na pedra, depois no vegetal, no animal, no homem. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas, as lições, as reprimendas, né, do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Então, resumindo praticamente, ou a gente aprende pelo amor, ou na dor. A gente escolhe o caminho. Uma boa noite a todos. Agora,
o irmão Roberto vem dar continuidade aos trabalhos. Então, meus irmãos, vamos nos preparar nesse instante em que vamos dar início ao nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Os nossos irmãos que estão acompanhando através da live no Facebook, ou mesmo irão acompanhar mais tarde gravado no YouTube. É muito importante que nesse instante nós possamos manter essa conexão com Jesus, que nós possamos nesse instante, com muita gratidão, muita humildade em nossos corações, lembrar-se que esse é um momento de responsabilidade, é um momento em que nós, com essa conexão com Jesus, com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, e essas legiões de médicos, cirurgiões espirituais, já se encontram apóstolos, os nossos irmãos encarregados de fazerem a higienização, o reequilíbrio, a harmonização dos lares, dos doentes que serão visitados, já se encontram apóstolos. Então, que nesse instante sublime, nós possamos, com essa conexão com Jesus, nos prepararmos, abrir o nosso coração, a nossa mente, às energias curadoras, benéficas que vêm de Deus, que vêm de Jesus, e que nesse instante nós possamos sim ter a certeza da presença do nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos lares, aonde nós estivermos nesse instante com o pensamento firme no Mestre Jesus e com muita humildade e entrega, com muita gratidão, pedir a Jesus a sua misericórdia divina, a assistência que cada um de nós necessita, a assistência que cada um precisa para as suas dores, as suas dificuldades, os empecilhos e as provas difíceis que cada um está passando, provas essas, expiações, através das doenças que acometem o nosso físico, mas lembrando que a verdadeira causa de toda e qualquer doença que nos acomete, ela tem a sua origem no nosso corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa de toda e qualquer doença que se manifesta no nosso corpo físico. Doenças essas, meus irmãos, que nós sabemos e quem não sabe, são doenças que nós adquirimos através do nosso mal proceder, da nossa conduta, em vidas passadas, reencarnações passadas, ou mesmo na presente reencarnação atual, pelos nossos delizes, pela nossa ambição, pela nossa sede de poder, de querer, de ter, menosprezando o nosso semelhante, menosprezando os nossos irmãos que estão a caminho conosco, começando principalmente pelo nosso lar, pelos nossos companheiros, que ali no lar vêm junto, para podermos, cada um, se reconciliar, perdoar, amar, porque todos nós somos espíritos comprometidos um para com os outros. Ninguém nasce numa família, num lar, por acaso, ninguém cai em algum local de paraquedas. Cada um está no lugar certo, no momento e na hora exata. Ninguém se encontra em lugar nenhum que não mereça estar. Ninguém está passando por uma coisa, por uma prova que não é inerente à sua evolução espiritual. Então, nós jamais podemos nos julgar injustiçados, fazermos de vítimas, porque nessa presente reencarnações tivemos uma boa conduta, procurando ser pessoas do bem, e tudo isso
está auxiliando e auxilia aqueles que estão passando pela prova da dificuldade da doença, principalmente esse mal que acomete a humanidade, o câncer. A prova do câncer é muito difícil, é muito dolorida, e quando um ente querido de toda e alguma família é acometido por esta doença ou outra qualquer, todos os familiares que estão em torno também adoecem juntos. Todos estão passando por uma prova. Todos ali estão sabedores que no plano espiritual pediram para estar junto com esse companheiro, com esse irmão que está passando pela prova da doença, para testar aí realmente o nosso amor, a nossa entrega, se realmente nós estamos ali para auxiliar e para colocar em prática o Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo, de estender as mãos sem ver a quem. Então é importante, meus irmãos, cada um de vocês que estão passando nesse exato momento por essas dificuldades, essas doenças, sejam elas de fundo psíquico, emocional, sejam elas por interferências mediúnicas, por processos obsessivos, sejam elas por processos de doenças materiais. Cada uma dessas doenças, meus irmãos, todas elas são a cura do seu espírito. Cada doença é a cura do seu corpo espiritual, aonde é a verdadeira vida, aonde após a sua desencarnação, o seu corpo físico aqui fica, mas seu espírito liberto, ele volta para a verdadeira pátria espiritual, aonde é a verdadeira vida do espírito, que é o plano espiritual. Então, que nós possamos nesse instante, com muita gratidão, com muita humildade, podemos nos colocarmos num local tranquilo no seu lar, aonde você não sofra interferências, interrupções, que você possa nesse instante, meu irmão, colocar ao seu lado uma garrafa com água, uma jarra, uma vasilha, seja qual for, coloque ao seu lado, para que a equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa colocar a medicação certa e correta que você necessita para a cura, para o alívio das suas doenças e das suas dificuldades. Então, nesse instante, com muita paz, com muito amor, nós vamos suplicar, Senhor Jesus, suplicamos com muita humildade, com fé, sem nada exigir, mas submetendo à sua vontade a cura da doença dos nossos irmãos, seja do espírito ou do corpo físico. Nesse momento de muita fé, gratidão, conectados com Jesus, o médico das almas, e que nos disse que para ele não há doença incurável, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, através do nosso pensamento, cheio de esperança, de fé inabalável nos desígnios de Deus, para que possamos receber a cirurgia espiritual que nós necessitamos no nosso corpo espiritual, aonde se encontra a verdadeira causa das doenças que se manifesta no seu corpo físico. Que você receba o lenitivo, o alívio de suas dores e a cura para todos os seus males, do seu corpo físico como do seu corpo espiritual, curando toda a depressão, ansiedade, aflição, desânimo, extirpando e desmaterializando, através das cirurgias espirituais em qualquer órgão que estiver afetado por alguma doença, todos os tumores malignos, nódulos, metástases cancerígenas, trazendo o equilíbrio e a harmonização para todo o seu corpo espiritual e físico, dando um novo direcionamento a todas as suas células, com uma nova orientação de equilíbrio e harmonia. Mas
Que você não se esqueça, meu irmão, que depende da sua fé inabalável nos desígnios de Deus e Jesus, que nos disse que nós devemos sempre procurar fazer o nosso melhor, a nossa reforma íntima, para que assim nós possamos, através dos nossos pensamentos positivos no bem, através dos nossos pensamentos de harmonia, de paz, de equilíbrio, sermos um polo de atração das energias benéficas e curas que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Que nós possamos, nesse instante, cheio de fé e de muita humildade, continuar trilhando essa jornada, difícil sim, mas necessária, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos realmente cumprir com tudo aquilo que nós rogamos encarecidamente e suplicamos a misericórdia divina, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão, a oportunidade dessa reencarnação, para que nós possamos devagarinho ir extirpando do nosso corpo espiritual essas energias deletéricas que nós viemos acumulando através dos tempos, através das reencarnações, que nós possamos nos lembrarmos que é preciso que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos renúncia, que tenhamos aceitação, que nós nos lembramos que é preciso dar o primeiro passo, e através do primeiro passo vem os passos subsequentes, que é preciso que nós não desistamos, que nós não nos revoltamos, mas sim que nós possamos ter essa aceitação, essa renúncia necessária para que nós possamos, conectados com Jesus e com a nossa Mãe Santíssima, recebermos essa cura, essa cirurgia espiritual que você precisa, que você necessita. E a partir do momento em que você tem aceitação, meu irmão, a partir do momento que você tem consciência que você precisa se modificar, que você precisa parar de se sentir-se vítima, que você precisa reconhecer-se, que essa é uma oportunidade única que o nosso Senhor Jesus Cristo vos concede, através da dor e sofrimento, das doenças, que você está resgatando de dívidas do pretérito, você tem essa aceitação. Que você mude seu pensamento, cultive pensamentos no bem, de harmonia, de paz. A esperança é fundamental, que você jamais perca a esperança e mantenha esta fé inabalável dos desígnios de Deus. Porque com certeza, a partir do momento que você tem esses pensamentos, essa aceitação, você vai abrir um campo espiritual tão amplo, tão grande, meus irmãos. Esse campo tão grande e tão amplo que é a equipe médica, que Jesus possam atuar sobre o seu psiquismo, sobre o seu perispírito, para que você receba a cura. Porque a partir do momento que você tem aceitação, que você tem renúncia, que você diz, Senhor, fazei de mim segundo a tua vontade e não a minha, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos encarecidamente, suplicamos, não os recebemos, porque não chegou o momento ainda, porque não é o melhor para você. E a partir do momento em que você tem essa aceitação, a partir do momento que você muda seus pensamentos, que você começa a confiar em Deus, que você sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual, que você tem conhecimento através da doutrina espírita, da onde você vem, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. A partir desse momento que você tem a informação e tem ciência, que essas provas, essas dificuldades é para a melhoria, é para que o nosso espírito possa se curar,
É para que possamos saber que o nosso corpo físico funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições, as doenças do nosso corpo espiritual, para que ele possa se curar. Então, meus irmãos, nós temos sim que agradecer a Deus e mudar nossos pensamentos, e a partir desse momento da aceitação, em que você se entrega às mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, confiando, com fé inabalável e com esperança, você está a caminho da sua cura. Então vamos agradecer muito a Deus e agradecer a Jesus, porque essa é um momento único em que o Senhor nos concede para que nós possamos aliviar nosso coração. Que você sinta Jesus ao seu lado, que você sinta a equipe médica que já está promovendo as cirurgias espirituais no seu corpo espiritual, alguns recebendo a cirurgia espiritual no seu corpo físico, entre outros recebendo o lenitivo, o alívio das suas dores. Mas todos recebem, todos aqueles que pedem com fé, com amor, com humildade, com gratidão, recebem. Jesus jamais deixa qualquer pedido em oração, principalmente sem resposta. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos cure as feridas da alma, que geralmente geram as doenças no nosso corpo físico. Pedimos a todos os nossos irmãos que permaneçam receptivos às boas vibrações da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e dos bons espíritos que nos guiam e nos guardam. Amigo divino, abençoa nossos irmãos que irão receber o magnetismo e as cirurgias espirituais que necessitam. Aqueles nossos irmãos que estiverem com problemas mentalmente, pense na solução desses problemas, porque nós vamos estar nesse momento em que as inspirações do alto nos visitam o corpo e a mente e o espírito. Nós te pedimos por nós mesmos. Jesus, por aquele a qual amamos, nossos familiares, nossos afetos, mas também por aqueles que não nos amam e até conspiram contra nós. Abençoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Abençoa os suicidas que apressadamente tiraram a sua vida, que eles possam dedicar-se à recuperação espiritual, que eles possam ser assistidos pelas falanges espirituais do bem. Pedimos por todos os enfermos, em particular aos portadores de enfermidades irrecuperáveis, por aqueles que nos pedem para orar por eles. Também nós pedimos para os anjos tutelares a nos ajudarem, a levar através desse nosso encontro, desse nosso trabalho com Jesus, a confiança, a esperança e a fé inabalável em Jesus, a cura para as suas doenças no corpo físico e espiritual. Também te pedimos, Senhor, que neste momento de tantas dificuldades no planeta, a sua misericórdia se compadeça de toda a humanidade. Abençoa a nossa água. Tu disseste que quando 2 ou mais orassem, o Pai estaria com eles. Aqui somos muitos nessa corrente de cura, a pedir sua proteção e o amparo para nossas dores e sofrimento. Que a sua paz possa habitar nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Agradecemos, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, e nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões e companheiros, que eles nos assistam, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor.
Jesus Cristo, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor do nosso Pai e Jesus, nosso irmão maior. E que nós possamos, nesse instante, Senhor, em que nós chegamos ao final da nossa vibração de tratamento de cirurgias espirituais à distância, com muita fé, com muita harmonia, agradecer a presença amiga desses mensageiros que estiveram conosco no nosso lar, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, a Jesus, nosso irmão maior, a nossa Mãe Santíssima, e pedindo, Senhor, que essa paz possa permanecer nos lares dos nossos irmãos, que eles possam sentir-se abraçados pelo teu infinito amor e a tua infinita misericórdia, e que possam, nesse instante, ficarem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que assim seja.